Glória a Deus. Nada pode impedir a unção de Deus sobre a sua vida. Você crê assim? Amém? Você crê assim? Então nós vamos continuar adorando este Deus, louvando, exaltando, bendizendo este Deus, porque Ele é poderoso e Ele é grandioso. Posso fazer uma pergunta para a igreja? Todos felizes hoje? Amém? Porque Deus é bom, e quando nós entramos na presença de Jesus, Ele transforma a tristeza em alegria. E se há morte, Ele transforma a morte em vida. E se hoje adentrou alguém hoje aqui triste, vai se tornar uma pessoa alegre. Se hoje adentrou uma pessoa aqui, talvez morta espiritualmente, vai ser reavivada espiritualmente, porque Jesus está passando aqui em nosso meio. Amém? Então, o tema de hoje é o tesouro perdido. E o tesouro perdido não é a lenda do tesouro perdido do Nicolas Cage, não, viu? Aquele filme não. É o tesouro perdido. E aí você pode falar, mas será que eu tenho perdido alguma coisa? Para mim pedir para que vocês se assentem, vamos fazer só uma leitura. Pode sentar, pode se assentar. Nós já oramos, falamos com Deus, né? Mas Mateus capítulo 6, versículo 21, declara Jesus desta forma: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, exatamente por causa deste versículo, eu decidi colocar o tesouro perdido nesse tema. Quantos de nós temos buscado tesouros? Quantos de nós temos buscado riquezas neste mundo? E hoje eu quero quebrar aqui o paradigma de quando o pregador ele toma a leitura, né, para dar início à palavra, à pregação, nós fazemos uma oração, mas nós já oramos, nós já cantamos, louvamos este Deus. E o nosso Deus é aquele que ouve a nossa oração. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é continuar adorando este Deus, exaltando este Deus. Então, dentro deste tema, pastor Paulino, nós que vivemos neste mundo, corremos atrás de recursos, riquezas, inclinamos o nosso coração para muitas coisas que este mundo nos oferece. Assim somos nós, e acredito que assim são vocês. E neste filme, né, que eu citei aqui, A Lenda do Tesouro Perdido, eu fiz até uma comparação quando eu li esse versículo, porque eu estava tentando encontrar um tema para que pudesse trazer a mensagem aqui hoje para vocês. E se eu falar para vocês o que eu vou falar, sei, dentro dessa linha. Eu não sei, mas eu creio que o Espírito Santo, ele há de falar ao coração de cada um de vocês. Mas quando nós falamos de tesouros perdidos, né, você pode falar assim para mim, mas eu não perdi nada. Mas você tem procurado alguma coisa. Você tem empenhado o seu coração, buscando as riquezas que o mundo oferece. E no próprio livro de Mateus, capítulo 6, acho que é um versículo anterior, Jesus ele fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, consome. Mas nós fazemos o quê? Corremos atrás desses tesouros, porque queremos conquistar alguma coisa. E aí voltando no filme, quando há muito tempo eu li, né, eu fui até ler o resumo desse filme, fala-se da história dos Estados Unidos, que perdeu algo, um tesouro, antes de construir a cidade. Então essas pessoas, elas encontram uma pista e começam um empenho
com os seus esforços para encontrar aquela relíquia. Porque era uma relíquia. Antes dos Estados Unidos ser formado, aquele tesouro foi escondido ali. Então, fazendo um paralelo com este filme e as nossas vidas, nós estamos em busca de um tesouro perdido. Jesus, ele não está perdido, mas nós perdemos Jesus. Nós perdemos Jesus. E a Bíblia no livro de João, capítulo 1, e eu quero mostrar a vocês que da mesma forma que muitas pessoas procuraram Jesus, e nós também devemos procurar, quando nós lemos João capítulo 1, versículo 41, André, um dos discípulos que se tornou de Jesus, ele era discípulo de João Batista. E quando ele vai ter com o seu irmão que se chama Pedro, ele fala: encontramos aquele de quem as Escrituras falavam. Achamos. Se achou é porque estava perdido. Mas quem perdeu? Os discípulos, as pessoas haviam perdido Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho. E eles haviam perdido o caminho, o povo de Israel, o povo de Judá. E quando nós lemos o versículo 45, nós vemos o quê? Que já havia mais uns discípulos acrescentados, dos quais haviam sido anunciado a eles que Jesus era o Messias. E Felipe, ele vai até Natanael também, um jovem que estava debaixo da figueira, um jovem que anuncia para Natanael da mesma forma: achamos aquele de quem as Escrituras falavam, de quem os profetas falavam. E aí Natanael fala: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E aí quando Natanael se apresenta diante de Jesus, Jesus diz para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita. E aí ele fica encantado com aquilo. E aí Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. E aí aquilo encantou o coração de Natanael. E Natanael começou a seguir o mestre. Porém nós, muitas vezes estamos perdidos. Estamos aflitos, angustiados, porque colocamos os nossos esforços, nossos empenhos, como diz Salomão, acho que é Provérbios 12, 31, eu não vou me recordar, mas ele diz assim que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E o cavalo, ele é o quê? É um animal veloz e forte. Não é à toa que é um símbolo da Porsche e também da Ferrari, se eu não me engano. Da Porsche eu tenho certeza, mas eu acho que é da Ferrari também. Então, às vezes nós empenhamos os nossos esforços em busca de algo e muitas vezes nós nos perdemos neste mundo. E Natanael, ele estava debaixo da figueira, não sei o que ele estava pensando, mas ele estava lá. E quando Jesus disse para ele: eu te vi debaixo da figueira, o coração daquele homem se alegrou. Se alegrou. Então Jesus, ele está te vendo exatamente onde você está. Jesus, ele está te vendo por onde você está passando. Mas o fato é aonde você tem colocado o seu esforço e para onde você tem inclinado o seu coração. O versículo 22 é aqui que entra o X da questão. Diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu gosto de ver este versículo declarando que os olhos, ele é a entrada para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. Porque tudo aquilo que nós enxergamos e olhamos, nós almejamos. Então é a entrada para o nosso coração. Então, por isso que Jesus diz: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então muitas vezes nós não estamos procurando este tesouro perdido, este caminho que nós perdemos. Porque os nossos olhos, ele tem se tornado olhos maus diante de Deus, até mesmo diante da sociedade, porque nos empenhamos em buscar as riquezas do mundo, as maravilhas que este mundo nos oferece, que satisfaz os nossos prazeres, as nossas vontades, mas vai contrária à vontade do Senhor. Buscamos riquezas. É ruim riquezas? Não. Buscamos satisfazer os nossos prazeres? É ruim? Não.
Mas muitas vezes inclinamos o nosso coração para estas coisas, e essas coisas se tornam os nossos tesouros. E aí colocamos a nossa força, e aí quando nós não conseguimos alcançar estas coisas, entramos em desesperos, ficamos aflitos, angustiados. E aí é o caso, talvez seja o caso de Natanael, que estava debaixo daquela figueira, achando que Jesus não estava olhando para ele. Mas será que ele estava buscando o propósito real, o caminho real? Talvez não, porque Filipe achou o caminho e foi até ele. Achamos aquele de quem os profetas falavam, a profecia declarava. E hoje nós estamos aqui nesta igreja, e esta palavra, ela serve para dois públicos: vocês que estão aqui dentro, e para aqueles que estão lá fora. Porque em Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto pode ser achado, invocai enquanto Ele está perto. O Senhor está aqui. Talvez você entrou aqui e ainda não sentiu a presença do Senhor, mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui neste lugar. Será que nós temos procurado? E a Bíblia afirma: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. O Senhor está do seu lado, sentado do seu lado, mas você quer encontrar? Você tem invocado a Ele enquanto Ele está tão perto, tão próximo de você? O problema é que muitos de nós que estamos aqui dentro já achamos este Jesus, achamos este caminho e entramos por esta porta. Mas o que me chama a atenção, vocês sabem o que significa a palavra Indus em inglês, trazido para o português? Alguém sabe? Janela? Ô, diácono, obrigado, viu? Janela, olha aí, a palavra Indus significa janela, né? E quando você vai entrando ali na internet, vão se abrindo várias janelas, das quais nós vamos olhando para onde? Para fora, não é isso? Para a vida do próximo, para as coisas que estão acontecendo no mundo aí afora, para a vida das outras pessoas, das quais o nosso coração se inclina a desejar aquilo que as pessoas estão vivendo do lado de fora. Assim somos nós. Mas quando trazemos para nós que estamos dentro da casa do Senhor, o que é que nós fazemos muitas vezes? Estamos olhando para a janela. E nós já estamos dentro da casa. Jesus está sentado à mesa e nós estamos olhando para a janela, querendo viver as coisas que estão acontecendo lá fora, ou muitas vezes as coisas que estão acontecendo em outras igrejas. E aí nos dispersamos diante daquele que está dizendo: busque-me a mim, que estou aqui perto de vocês, invoque-me a mim enquanto vocês podem me encontrar. Mas nós estamos olhando pela janela, querendo viver as coisas lá de fora, sendo que Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui e está falando com você: busque-me a mim, porque eu quero falar com você. Mas nós olhamos para a janela. E o que acontece com algumas pessoas que estão olhando para a janela? O que acontece? Eu vou tentar achar aqui, mas eu acho que é no livro de Atos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que eu havia marcado, mas eu não marquei. Que fala que Paulo, ele estava pregando em uma casa. Vocês vão lembrar dessa passagem, tá? E um jovem chamado Eutico. Isso, diácono, procura aí para mim, me ajuda aí, faz favor. E esse jovem, porque o sermão... 20, versículo 7. Obrigado, viu? Atos 20, versículo 7. Olha aí, obrigado, viu? Esses diáconos aí é uma maravilha, viu? Olha que glória a Deus. Aí, ó. Estavam lá no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. E havia ali luzes
O discurso de Paulo se alongou um pouco, né? Mas eles estavam partindo o pão, eles estavam falando de Jesus. E este jovem Eutico, pelo sermão ser um pouco prolongado, ele dormiu na janela no terceiro andar, ele caiu lá embaixo. Caiu morto. E esta palavra tem tudo a ver comigo, com você, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa, e a palavra do Senhor está falando, busque a mim enquanto eu posso ser achado, invoque a mim enquanto eu estou perto, mas nós estamos sentados na janela, olhando para fora, dispersos, muitas vezes até com sono e dormindo. E o que aconteceu com esse jovem? Ele caiu do terceiro andar lá fora e morreu. Só que Paulo, que estava dentro da casa, falando com o mestre, ao lado do mestre, representando o mestre, ele desce por dentro da casa, sai lá fora, olha para o jovem e fala, ele não morreu. Ele não morreu. Através do poder da palavra de Paulo, aquele jovem foi ressuscitado. E o que Paulo fez? Ele adentrou pela mesma porta a qual ele saiu. E continuou o seu sermão. O nosso maior problema é que nós muitas vezes adentramos pela porta e queremos sair pela janela, como se fosse fugindo do Pai, fugindo do nosso Criador, porque estamos dispersos daquilo que o Mestre está falando e está nos ensinando. Mas João 10, versículo 9, Jesus ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. E aquele que entra por mim, ele vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem. Então este Jesus, ele está falando para nós, se você entrar por mim, se você tiver um relacionamento comigo, se você tiver um encontro comigo, você vai entrar na minha presença, vai se alimentar, vai sair lá fora e vai encontrar o alimento ao qual eu estou declarando a você. Porque Natanael, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus aqui, que os discípulos falaram, nós achamos, Jesus falou para ele, você ainda não viu nada, Natanael, porque a partir de agora você vai ver os céus abertos, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então quando nós temos um relacionamento com Jesus, um encontro com Jesus, nós vemos os anjos de Deus, como Jacó viu, lá em Gênesis capítulo 26, se eu não me engano, os anjos de Deus subindo e descendo. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Pare de olhar pela janela, entre dentro da casa e tenha este relacionamento com o Senhor, porque é o que Ele deseja ter com você aqui nesta noite. Ele não chamou, Ele não escolheu você simplesmente para você se assentar no banco desta casa, casa chamada de oração, casa do Pai, para você olhar para a janela. Então olhe para aquele que está falando com você, incline o teu coração para Ele, para aquele que te chama, porque quando nós encontramos este caminho, encontramos este Jesus, nós nos esforçamos para nos relacionar com Ele, nós nos esforçamos, porque Ele deseja, Ele tem pressa deste relacionamento, de andar conosco, de caminhar conosco. E quando eu digo que nós estamos olhando para a janela, eu digo uma coisa que eu disse lá na igreja. Até me desculpe, pastor Paulino, pelo que eu vou falar. Não estou puxando a orelha das suas ovelhas, mas esse papel é seu, tá? A tecnologia é boa, mas também ela se torna algo ruim. Porque as pessoas entram na igreja, eu talvez faria até um quadrinho, né? Tipo aquela pirâmide, né? Vamos ler a Bíblia. Devo usar o celular? Sim ou não? Sim. Vou ler a Bíblia ainda dentro da igreja? Continuo usando o celular? Sim ou não? Não. Então as pessoas adentram na casa de Deus para se relacionar com Deus, e aí a tecnologia dispersa as pessoas. Dispersas. Porque você está lendo a Bíblia no celular, aparece uma mensagem do WhatsApp. Daqui a pouco você está lendo a Bíblia, aparece uma mensagem no Instagram. E aí, sem perceber, você começa a olhar pela janela. Você começa a olhar para o lado de fora. E Jesus está falando com você. Jesus está à porta do teu coração, batendo, querendo falar com você. Este é o relacionamento que Deus quer ter comigo, com você. Mas estas coisas têm dispersado o povo de Deus. E são muitas pessoas que estão dispersas, perdidas dentro da casa de Deus. E Jesus está falando conosco.
Assim como Isaías falou, busque ao Senhor enquanto pode ser achado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Então, clame a este Deus, porque Mateus capítulo 7, versículo 7, diz o texto lá: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate será aberta a porta. Então, se nós buscarmos o Senhor como Ele quer que nós venhamos o buscar, nós vamos encontrá-lo nesta noite. Nós vamos ter um relacionamento com Ele, nós vamos caminhar com Ele, nós vamos descansar nos teus braços, nós vamos ter esse tratamento ao qual nós queremos e almejamos. É isso que o Senhor quer, e Ele é a porta nesta noite. Ele é a porta durante o dia. Mas quantos e quantos de nós? Eu me peguei essa semana em uma grande briga comigo mesmo. Eu trabalho uma boa parte do meu dia andando em cima de uma moto, atendendo vários clientes, muitos relacionamentos, muitos e muitos mesmo. E eu caminhando, é como se eu caminhasse no meio de uma multidão. E quando nós estamos tendo esta oportunidade, né? Eu sou grato por esse serviço que Deus me deu, tá? E hoje eu tenho a oportunidade de meditar muito na palavra de Deus. Meditando neste texto de Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto pode ser achado. E eu declarava durante aquele dia, clamando ao Senhor: Senhor, eu tenho te buscado. Aonde o Senhor está? Vou parar mais este cliente, o Senhor está aqui? Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, porque eu estou te buscando. Invoque enquanto Ele está perto. Se o Senhor está aqui, anda comigo nesta motocicleta. Fala comigo se o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz: se eu buscar, eu vou te achar. Se eu invocar o Senhor, eu vou encontrar o Senhor. Se o Senhor está tão perto de mim, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Mas quando eu me deparo com este texto, onde Jesus diz que Ele é a porta, eu já me deparei com esta porta. E esta porta se chama Jesus. É como se muitas vezes nós estivéssemos pelo lado de fora, diante desta porta, e às vezes sabemos onde está esta porta, mas não temos esta coragem de bater para entrar, porque estamos olhando pela janela do lado de fora, e não queremos entrar dentro da casa. Mas Jesus está falando para mim e para você: se você bater, vai abrir a porta. Mas é necessário você bater. É necessário que a igreja do Senhor bata nessa porta. Batei, e a porta vai se abrir para que você possa entrar. Se você deseja ter um relacionamento com o Senhor, aquele relacionamento que você um dia já teve com o Senhor, hoje é o dia de você implorar para aquele que pode trazer alegria, para aquele que pode trazer vida para você. E é o que o Senhor quer de cada um de nós. Esta porta se chama Jesus, está diante de você nesta noite de hoje. Mas estamos caminhando por este mundo, vivendo neste mundo, no meio da multidão, no meio do percurso, e muitas vezes não queremos entrar por esta porta, e não temos nada para oferecer para as pessoas que estão lá fora, porque não entramos por esta porta. E esta porta se chama Jesus, irmãos. Ela se chama Jesus. Então é por isso que Isaías 55, versículo 6, versículo 7, deixe o homem ímpio o seu caminho, e o injusto os seus maus pensamentos. E aí Isaías diz: e não impeça ele de vir a mim, porque o Senhor, Ele é perdoador. O Senhor é perdoador. Ele é o perdoador. Então não impeça que você mesmo possa se achegar na presença deste Deus que está falando que Ele é perdoador. No versículo 8 nós vemos o profeta Isaías declarando que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos.
Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos do Senhor. O Senhor tem coisas maravilhosas para aqueles que querem de fato entrar por esta porta. O Senhor tem pensamentos, planos maravilhosos, poderosos para realizar através da sua vida, da minha vida. Mas será que nós queremos entrar por esta porta de fato e mergulharmos de fato nestes rios de águas vivas dos quais o Senhor está nos proporcionando aqui nesta noite de hoje? Então, eu não sei como você tem andado dentro da igreja. Ou talvez você tenha entrado por esta porta, tenha saído. Você tem acesso livre para entrar e sair. Eu entro, saio toda hora, mas eu saio sabendo que o Espírito Santo está indo comigo. Porque quando eu saio, eu encontro os pastos verdejantes para que possa alimentar as pessoas que estão à minha volta. Mas quando nós saímos pela janela, nós não encontramos esses pastos verdejantes para alimentar aqueles necessitados, os famintos. E Jesus, Ele está sedento para que você entre por esta porta e saia por esta porta, e que você tenha a ousadia de bater na porta que se chama Jesus e entrar por ela, para que você possa continuar a sua caminhada. Então, em busca deste tesouro. Que tesouro é este? Nós sabemos, é Jesus. O nosso tesouro é Jesus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho pedido ao Senhor Jesus para viver as coisas espirituais, irmão. Porque o Evangelho não é só isso. Vir à igreja, cantar louvores, bater palmas, deixar com que a emoção fale mais alto, ou deixar com que a razão fale mais alto. O Evangelho de Deus é poder, e poder que transforma vidas, vidas que querem realmente ser transformadas. Este é o Evangelho do Senhor Jesus, transforma a vida. E não tenha medo, não tenha medo, porque o Evangelho é poderoso. E às vezes, por que este poder? Talvez você esteja perguntando, por que não acontece na minha vida este poder? Talvez porque você esteja olhando pela janela, e Jesus está com as mãos estendidas. Tem uma passagem da mulher cananeia na Bíblia, que onde Jesus, ele está caminhando com seus discípulos, e aquela mulher, ela vai atrás do Senhor Jesus, falando: Jesus, tem misericórdia, cure a minha filha. E aqueles discípulos que estavam, dá a entender, né, o texto, falava: mestre, despede logo esta mulher, para que ela possa parar de nos importunar o Senhor. E aí Jesus disse para os seus discípulos: não cabe a mim deitar os pães dos filhos, aqueles que estavam na mesa, aqueles que estavam dentro da casa, aos cachorrinhos. Jesus, ele chama aquela mulher, parece palavra dura, viu, pastor? De uma cadela, né? Dá a entender o texto. Não cabe deitar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela é tão ousada, é o que nós precisamos. Aquela mulher, ela se ajoelha perante o Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me, porque minha filha está endemoniada, ela precisa ser liberta. Ela sabia diante de quem ela estava e de quem ela poderia alcançar ajuda. E muitas vezes nós que estamos na mesa sentado com o Senhor, não reconhecemos diante de quem nós estamos. E aí Jesus diz que as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, é como se fosse para os cachorrinhos. É o resto, irmãos. Você está na mesa do Senhor, você está dentro da casa dele, você tem do bom, do melhor, você tem vida em abundância, você foi proporcionado a ter uma vida eterna, aquilo que o Senhor prometeu a você. Esta é a vida que o Senhor proporcionou a você, mas muitas vezes nós queremos viver a vida que o mundo tem proporcionado a nós. E muitas vezes, como começamos a olhar pela janela, nós somos enganados. Somos enganados. Muitos cristãos têm sido enganados.
enganados. Eu fiz uma pergunta para o meu filho outro dia, esse daqui, que está aqui em cima do púlpito, né? Mas eu não vou fazer para ele hoje não. Hoje eu vou fazer essa pergunta para o meu amigo aqui, né? Você vai vendo que vai dando a intimidade, o relacionamento, né? Fica de pé aqui, meu varão. Varão bonito, varão de guerra, né? Você é joio ou você é trigo? Trigo. Você é joio ou você é trigo? Trigo. Ouviu aí, gente? Trigo. O trigo, ele gera fruto. O joio, ele é duro, rígido, ele não se curva, né? E às vezes nós estamos dentro da igreja, obrigado, varão. E às vezes nós estamos dentro da igreja, somos tão rígidos, que não geramos frutos, e achamos que estamos certos diante de Deus. Porque estamos olhando para a janela, e olhando lá fora, o mundo, achando que o mundo está certo. E aí quem é trigo de verdade, a diferença do joio e o trigo é que o joio, quando ele está nascendo, e o trigo ele fica rígido, e o trigo ele se curva. Essa é a diferença. O trigo ele se curva diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque reconhece que é Ele que dá vida, que é Ele que gera o fruto, e é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas nós muitas vezes continuamos olhando pela janela, e a única coisa que Deus nos prometeu foi a vida eterna, o tesouro perdido. Não porque ele se perdeu, porque nós perdemos ele. Nós nos perdemos no caminho. E aí, existe uma canção que as pessoas estão cantando, que está em João 20, né? Não, João 20 não, que fala de Maria, né? Que estava Maria, né, que encontrou o seu tesouro, né? Foi a boa parte, e ela não hesitou em se curvar diante deste Deus Todo-Poderoso, porque reconheceu o Senhor Jesus. E quantos de nós, muitas vezes, estamos tão atarefados, que não nos importamos com o tesouro que está diante de nós. O seu maior tesouro está diante de você. Se chama Jesus. A vida eterna está diante de você. E está dizendo: se você me buscar, você vai me achar. Se você clamar a mim, você vai me encontrar. Será que de fato nós queremos clamar a este Deus? Queremos encontrar este tesouro? Se você tivesse perdido algo de valor hoje aqui dentro da igreja, um celular, uma nota de R$100, eu duvido que vocês não estariam procurando nesse exato momento. Estariam ou não estariam? E Jesus está aqui, e nós não estamos procurando com aquela intensidade do nosso coração, a qual Ele deseja ser encontrado por você. Hoje é o dia que o Senhor marcou para que você possa encontrá-lo de uma forma diferenciada, como você um dia o encontrou no seu primeiro amor. Então, que você possa voltar a este primeiro amor, encontrando este tesouro hoje aqui nessa noite, para que você, se você sair por esta porta, você vai encontrar pastagem para continuar a sua caminhada e cumprir com o seu propósito lá fora. Amém? Vamos louvar este Deus, vamos estar orando, glorificando este Deus, porque nós vamos encontrar esse tesouro perdido, ao qual o Senhor nos proporcionou. E quando nós encontramos o tesouro, nós nos alegramos. Nós festejamos, dizemos estas boas novas para as pessoas que estão ao nosso lado. Então eu só vou acreditar hoje. Vamos acreditar, né, Paulina? Se os nossos amados irmãos e irmãs, esse grupo de louvor aqui, encontrar o tesouro e demonstrar essa alegria para nós. Porque se nós encontrarmos esse tesouro, esta igreja vai pegar fogo aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus, louvemos este Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glórias ao teu santo nome.
aos teus pés é que estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis e mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Diga, Jesus, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Quem gostaria de encontrar o bem mais precioso? Se você de fato deseja encontrar este bem precioso, eu gostaria de convidar você, diante desta melodia, dessa canção, com as tuas palavras, e declarar: Senhor, eu preciso encontrar o Senhor nesta noite aqui neste lugar. Eu preciso ter um relacionamento contigo, Espírito Santo. Você, meu amigo Espírito Santo, que está representando o Senhor Jesus, que o Senhor possa soprar nestas vidas, nesta igreja, em cada coração que adentrou aqui nesta noite, para que eles sejam tocados, para que eles tenham este encontro com o Senhor, se assim eles almejarem. Oh, bendito poderoso Deus. Maria, que está aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que está aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que está aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte,
nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. João capítulo 12. Maria estava sentada na mesa com Lázaro, aquele que havia ressuscitado. Citei até isso na última vez que eu vim aqui. E Jesus, Maria, ela não hesitou ao ver Jesus em quebrar um vaso de unguento muito precioso, com o valor de quase 1 ano de trabalho, porque ela encontrou o seu tesouro. Ela tinha certeza que havia encontrado o seu tesouro. Ela depositou toda a sua esperança, todas as suas forças aos pés daquele que podia dar a ela a vida eterna. E a vida eterna é o bem mais precioso que nós temos, irmãos. Então não sei como você chegou ou adentrou aqui na casa do Senhor. Talvez você esteja sem esperança, talvez você tenha perdido muitas coisas, talvez você esteja tentando se encontrar com Deus, e hoje é o dia. Nós vamos orar, nós vamos falar com este Deus. E se você sentir esse desejo de vir aqui à frente, para que juntos nós possamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que você saia daqui transformado, não por causa da minha oração, mas por causa da sua fé. Nós vamos unir a nossa fé. E o nosso Deus, Ele é poderoso. Nós vamos orar a este Deus. Nós vamos clamar a este Deus. E se você não vier aqui à frente, eu gostaria que você dobrasse os seus joelhos, e daí da onde você está, você vai falar com este Deus. Obrigado por te encontrar, obrigado por estar na tua presença, obrigado porque eu sei que o Senhor é o meu bem maior, meu bem precioso. Obrigado por esta oportunidade ao qual o Senhor me deu, de estar presente diante do Senhor, te louvando, te glorificando, te exaltando.